Olá pessoal, chegamos na aula 400, quem diria, hein? Potencial elétrico e energia potencial elétrica. Vamos à aula então número 400 de potencial, não confunda com potência elétrica, é potencial elétrico. O potencial elétrico, que tem um símbolo V, tá? De volt, né? Nós já vamos ver a unidade. Vou iniciar dizendo que é uma grandeza escalar, porque nós estávamos vendo força elétrica e campo elétrico, que são grandezas vetoriais, precisa da flecha, da direção e do sentido. Já essa grandeza aqui, potencial elétrico, é escalar, assim como a energia potencial elétrica, já que toda energia é uma grandeza escalar. Pois bem, nós tínhamos que quando carregava um corpo, ao redor desse corpo nós tínhamos uma região de campo elétrico. Lembram disso, região de campo elétrico? Pois bem, nós vamos analisar o mesmo problema de antes, só que não via vetorial, mas sim via escalar. Por isso que a gente trabalha com potencial elétrico. Um corpo que cria ao seu redor um campo elétrico também cria ao seu redor uma região de potencial elétrico. Um potencial elétrico, então, é uma região criada por cargas elétricas. Na verdade, mais tarde, nós vamos ver que existem outras maneiras de criar potenciais elétricos. Por exemplo, existem reações químicas de oxirredução e nessas reações nós também vamos ter potenciais, né, vamos ter diferença de potencial. No eletromagnetismo nós vamos ver também que por variação de fluxo eletromagnético também se cria uma diferença de potencial, na verdade uma força eletromotriz. Isso mais tarde nós veremos. Por enquanto, nós vamos ficar que uma região criada por cargas elétricas, Qzão é a carga que vai gerar a região de potenciais, que indica... Vocês lembram que a carga, o campo, retomando, o campo era uma região de possibilidade de força? Campo ligado à força. Agora, potencial é uma região criada por cargas elétricas, que indica também o quê? A possibilidade. Só que a possibilidade agora é de ter energia potencial elétrica. Possibilidade de existir o quê? Energia potencial elétrica, que eu vou chamar energia potencial elétrica de EPE. Tá? Então, assim como o campo e a força estavam intimamente ligados, se num ponto tinha campo elétrico, naquele ponto era possível ter força elétrica, da mesma maneira, só que agora as grandezas são diferentes, se num local, num ponto P, existe potencial elétrico, é porque no ponto P existe o quê? Possibilidade de energia potencial elétrica, certo? Bom, como é que nós, na aula lá de campo, verificávamos se tinha ou se não tinha força elétrica? Nós pegávamos o quê? Como é que se chamava? Uma carga de prova e colocávamos no ponto P. Se ao colocar uma carga de prova no ponto P, e ao soltar ela sofresse uma força eletrostática, tinha campo. Tá, mas a nossa aula não é de campo e força. A nossa aula é de potencial e de energia. Então, é bem parecido. Como é que eu vou verificar se nesse ponto tem um potencial elétrico? Eu vou colocar uma carga de prova aqui. Se essa carga de prova adquirir energia, é porque aquele local que eu botei aquela carga é um local que tem potencial.
Ah, e se não tiver energia? Então não há potencial. Inclusive, se diz assim, quer ver? Que quando estiver muito longe, mas muito longe da carga, a gente diz que a distância, né, é o infinito. Ah, professor, o que é infinito? Na eletricidade, o infinito às vezes pode ser, sei lá, 1 metro, 2 metros ou alguns centímetros. Basta que não haja energia potencial, ou seja, o infinito é tomado como um ponto em que não haverá, mesmo botando uma carga nessa distância, não haverá energia potencial. É dito então que o infinito é a tua referência, é o teu referencial. Vocês lembram que energia potencial, né, na mecânica, tínhamos a potencial gravitacional e a potencial elétrica. O que era a potencial? Era uma energia armazenada. E era uma energia que dependia de referencial. Ou seja, eu tinha que definir onde é que era o zero de altura para ser o zero de energia potencial gravitacional, por exemplo, no caso da altura. Aqui é definido como o zero de energia no infinito. E o infinito, digamos que eu tenho esse pincel aqui, carreguei, está eletrizado, tá, esse pincel. Se aqui, ó, posição real, se aqui não tem mais energia, é porque aqui já é o infinito. Ah, então o infinito pode ser alguns centímetros, alguns metros, ok? Depende da região de potenciais. Agora, se esse pincel está carregado, bom, aqui não tem energia, então não tem potencial. Agora, se eu pegar uma carga e botar aqui e ver que ela adquiriu energia, só como é que eu sei que ela adquiriu energia? Na próxima aula nós vamos ver como é que eu sei que ela adquiriu energia. Mas fica com esse conceito. Se eu sei que ela adquiriu energia aqui, então aqui é um local que tem potencial. Tá? Então, o potencial V, fisicamente nós já vimos o que é. Um local que é possível ter energia. E matematicamente, se eu colocar uma carguinha de prova num determinado local, Qzinho, botei a Qzinho aqui, tá? Botei a Qzinho ali. E nesse local que eu botei a Qzinho, essa carguinha adquirir uma energia potencial é porque aquele local tem potencial. Tá? Nota que potencial é a possibilidade de energia. Esse local aqui, se tiver potencial, não necessariamente tem energia. Tem a possibilidade. A não ser que eu coloque a carga naquele local, é que nós teremos a energia potencial elétrica. Faça essa distinção. Potencial é a possibilidade de energia. E quando eu coloco a carga, essa carga adquire energia potencial. Vamos ver as unidades. Tu sabe que a unidade de energia no sistema internacional é o Joule. É o Joule. Então, não interessa o tipo de energia, no sistema internacional é Joule. E a unidade de carga é o Coulomb. É o Coulomb, que é um C maiúsculo. Então, a unidade que é a de potencial, que em homenagem a Alessandro Volta se deu a unidade de volts, volt, tá? O volt de símbolo V é o seguinte: 1 volt de potencial, quem não ouviu ainda falar de volts, né? Volt é uma unidade famosa, a gente olha no aparelho lá, isso aqui é de 127 volts, 220 volts, né? Ah, essa pilha é 1,5 volt, alta tensão, sei lá, 10.000 volts, então volt é uma unidade que é famosa, então nós temos que entender muito bem essa grandeza. 1 volt é 1 joule por coulomb. Então, eu quero mostrar para vocês, vou usar o exemplo do aplicando a teoria. Questão número 1, diz assim, uma carga elétrica de mais 4 microcoulombs é colocada num ponto P de um campo elétrico, cujo potencial é 500 volts. Então, determinar a energia potencial adquirida. Bom, se potencial é energia potencial por carga, então, obviamente, para saber a energia potencial elétrica adquirida, basta pegar a carga e multiplicar pelo potencial. E PE é Q vezes V, tá? Então, o que eu tenho? Questão aqui
que é aplicando a teoria questão número 1. Ele me diz que existe um local aqui, um ponto P, e o potencial desse local aqui é de 500 volts. 500 volts. Então, existe nesse local uma possibilidade de energia. De quanto? Existe uma possibilidade, vou reescrever isso, de 500 joules de energia para cada coulomb se eu colocar uma carga ali. Porque se eu não colocar, só vai ter o potencial. Não haverá a energia potencial. Entende essa diferença? Mas ele diz, eu coloco uma carga de 4 microcoulombs. Ah, agora sim. Então, eu coloquei uma carguinha de 4 microcoulombs naquele local onde tinha potencial. Bom, se eu coloquei uma carga ali, é porque naquele local ali haverá, então, a carga vai adquirir a energia potencial. É mais ou menos assim, a grosso modo, é que como se o potencial fosse a comida da carga. Então, quando eu pego uma carga e dou potencial para essa carga adquire, se alimenta. O que é se alimentar? Entre aspas, né? Adquire energia. Então, a energia potencial elétrica, que é a carga que eu botei nesse potencial, é dado por carguinha, Qzinho. Ó, tem que cuidar, que é joule por coulomb. Aqui é micro. Micro é 10 na menos 6 vezes 500, ó. Coulomb vezes joule por coulomb sobra joule. Então, 4 vezes 500 dá 4 vezes 5 dá 20, com 2 zeros, 2.000 vezes 10 na menos 6. Bom, aqui eu tenho uma vírgula aqui é joule. Então, 1, 2, 3, 2 vezes 10, 3 unidades para a esquerda, vírgula, aumenta 3 unidades no expoente. Então, 10 na menos 3 joules. Pode aparecer, como apareceu no livro, 2 milijoules de energia é o que essa carga adquiriu ao ser colocada num ponto que nós tínhamos, então, um ponto com 500 volts. O que eu quero que tu entendas, então? Volt, potencial, está intimamente ligado com energia potencial elétrica. E mais ou menos, fazendo uma analogia assim, eu tinha que pegar uma massa M e o que eu tinha que fazer para essa massa adquirir energia potencial gravitacional? O que eu tinha que fazer? Vamos pegar aqui, por exemplo, esse apagador. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que dar altura para a massa adquirir energia potencial gravitacional. Não era isso? Fazer uma analogia. O que eu tenho que fazer com a carga elétrica para dar energia? Colocá-la num local que tenha potencial. Então, o potencial está intimamente ligado com a energia, tá certo? Então, essa aula é a aula inicial de potencial. Até a nossa próxima aula. Aquele abraço!